Olá galera positiva, todos bem? Espero que sim, afinal a gente deveria estar em quarentena, não é mesmo? Então galera, hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre renda fixa versus a reserva de emergência, tá? Na semana passada a gente já conversou um pouquinho, para quem acompanhou a gente na live que a gente fez lá no Instagram, eu e o Diego, mas eu quero voltar ainda a falar sobre esse tema, porque eu quero explicar para vocês sobre as modalidades que realmente existem no mercado e quais seriam as melhores opções para esse objetivo, para a sua reserva de emergência. Inclusive hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns investimentos realmente dentro dessas modalidades para reserva de emergência. Então antes de mais nada eu vou pedir para vocês um favor. Já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e depois do vídeo, se esse conteúdo realmente fez sentido para você, compartilha com o maior número de pessoas, para que todo esse conhecimento que eu vou passar para vocês chegue nessas pessoas também. Vamos lá, você sabe realmente o que é a renda fixa? A renda fixa seria basicamente você emprestar o seu dinheiro para os bancos ou o governo e eles te pagarem de volta com os devidos juros. Sim, é isso mesmo, você financiando os bancos e as instituições financeiras e o governo. Olha só que lindo. Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo. Você emprestando seu dinheiro, fazendo seu dinheiro trabalhar por você, ao invés de você pegar esse dinheiro emprestado e ter que trabalhar por este dinheiro. Lembrando que nessa modalidade, a renda fixa é um tipo de investimento mais estável e seguro. Porém, obviamente, com uma rentabilidade inferior se comparado com a renda variável. Mas isso é um tema aí para um próximo vídeo. Vamos então falar sobre as principais modalidades que a gente tem para a reserva de emergência. A primeira modalidade que a gente tem é justamente o Tesouro Selic. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem diversos tipos. Porém, neste vídeo, como é reserva de emergência, a gente vai falar justamente sobre o Tesouro Selic. Alguns de vocês já sabem as características dele, mas vamos reforçar um pouquinho mais sobre como funciona e o que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é um título emitido pelo governo atrelado à taxa Selic. Mas gente, o que é essa tal de taxa Selic? Então, a Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Basicamente é por onde o Banco Central se baseia e registra todas as operações relacionadas aos títulos escriturais do Tesouro Nacional. A taxa Selic que conhecemos, sim, aquela mesmo que hoje está em 3,75% ao ano, é conhecida como taxa Selic Meta, no qual é estabelecida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Esse comitê se reúne a cada 45 dias para decidir o rumo da taxa básica de juros para o próximo período. Bom, agora que sabemos um pouquinho mais como funciona essa tal de taxa Selic, vamos aos parâmetros do Tesouro Selic. Essa modalidade de investimento possui liquidez diária, ou seja, é perfeita para a sua reserva de emergência. Porque uma vez que caso você precise sacar este investimento, transformá-lo em dinheiro vivo na sua mão o mais rápido possível. Lembrando, claro, que os horários em que é possível efetuar as operações dentro do Tesouro Direto é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Fora desse horário, você consegue apenas agendar essas operações e elas serão efetivadas dentro desse horário que eu citei. O Tesouro Selic geralmente fica na faixa de 100% do CDI. Só para relembrar o CDI, o que significa? Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente a taxa utilizada para as operações financeiras efetuadas entre os próprios bancos. Bom, entendido a primeira modalidade, a gente entra na segunda modalidade, na segunda opção para a sua reserva de emergência, que são os CDBs, que significa Certificado de Depósito Bancário. Basicamente são títulos emitidos pelos bancos e financeiras com o objetivo de captar dinheiro. É justamente neste ponto que você pode emprestar o seu rico dinheirinho para os bancos, financiar os bancos. Nesse tipo de investimento, temos que levar sempre em conta que quanto maior for o banco,
por exemplo, Itaú, Bradesco, entre outros, maior será a segurança. Por quê? Porque a probabilidade desse banco quebrar ela é muito pequena. Mas em contrapartida, a rentabilidade também será menor. Essa é a lei. Quanto maior a segurança, menor a rentabilidade. Só lembrando que, como estamos falando de reserva de emergência, obrigatoriamente, quando você for pesquisar os seus CDBs, ele tem que ser com liquidez diária, ou seja, aquele que você pode sacar em qualquer dia útil sem perder dinheiro. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de CDB que estão vigentes no dia de hoje no mercado. Só lembrando que não são recomendações de compra, apenas ofertas que estão no mercado no dia 2 de abril de 2020. A primeira opção é o CDB Modal 30 dias, que está rendendo 103% do CDI. A segunda opção seria também no modal de 60 dias, rendendo 104% do CDI. E a terceira também do modal 90 dias, rendendo 105% do CDI. No caso desses 3 CDBs citados acima da modal, não são exatamente liquidez diária. Porém, por se tratar de um período relativamente pequeno, seria de se pensar na possibilidade de investir uma parte da sua reserva, porém com um valor mínimo. Esses CDBs eles têm aplicação mínima de R$1.000. Partindo para outra opção de CDB, seria o CDB pós-DI liquidez diária, rendendo aí 100% do CDI. Neste caso, a aplicação mínima é de R$100. Temos também o CDB Banco RCI liquidez diária, rendendo 104% do CDI, com também aplicação mínima de R$100. Todos esses CDBs que eu falei acima, eles estão protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Gente, esses são só alguns exemplos de CDB com liquidez diária, porém existem muitos outros disponíveis no mercado. Mas para te ajudar a escolher qual que é o melhor CDB para o seu cenário, tem um aplicativo bem legal que é o Renda Fixa. Aqui está o print da tela inicial do aplicativo. Esse aplicativo você consegue filtrar os CDBs e também selecionar por liquidez diário. Assim vai ficar bem mais fácil para você decidir qual se encaixa melhor no seu perfil para a sua reserva de emergência. A terceira opção de investimento para a sua reserva são os fundos DI. Basicamente um fundo de renda fixa. Ele é um fundo considerado seguro devido à sua principal característica, que é de ter no mínimo 95% investidos em títulos públicos. A vantagem dessa modalidade, justamente se tratando de reserva de emergência, é a liquidez, que neste caso também é diária. Mas aqui tem um ponto de alerta. Cuidado com os fundos, porque esses fundos tendem a cobrar uma taxa de administração. Por isso é muito importante você conhecer muito bem o fundo para que você não saia no prejuízo. Um exemplo de fundo DI é o BTG Pactual Yield DI, cuja taxa de administração é de apenas 0,3% ao ano. A rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo é de 2,22%. Entramos agora na quarta opção para a sua reserva de emergência, que é justamente a poupança. Sim, gente, por algumas pessoas também é considerado uma modalidade para a reserva de emergência. Porém, como já falou diversas vezes no Instagram, aqui no YouTube, a gente não indica a poupança devido à sua rentabilidade, que é de apenas 70% da taxa Selic. Neste caso, atualmente está rendendo 2,62% ao ano, sendo uma rentabilidade, como eu já falei, muito ruim. Por isso eu nem vou falar mais nada sobre dessa modalidade, vamos partir direto para a quinta modalidade. A última opção, na verdade, para sua reserva seriam as contas correntes rentáveis. Nesse caso a gente tem algumas opções, que seriam na atualidade a conta corrente do Nubank e também a plataforma do PicPay. Ambos rendem aí 100% do CDI. Mas por se tratarem de alternativas sem estabilidade, afinal a gente não sabe se algum dia essas plataformas podem vir a quebrar ou não, a ideia seria você diversificar, ou seja, deixar nessas plataformas algo em torno aí de 10 a 20% no máximo. Apenas aí realmente para os casos em que você precisa dessa reserva, precisa desse dinheiro imediatamente, nos finais de semana ou feriados. Porque nesse caso o Tesouro e o CDB estariam fechados para você sacar esse dinheiro, ok?
Bom, pessoal, as opções seriam basicamente essas. O importante agora é você sentar e estudar cada uma delas e ver qual dessas opções que eu passei para vocês que vai se encaixar mais no seu perfil. E aí correr pro abraço. Só um lembrete. Todas essas modalidades que eu citei acima, exceto a poupança, elas incidem na cobrança de imposto de renda regressivo. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu investimento lá, menor vai ser a cobrança do imposto. Outro ponto, ainda falando sobre a cobrança do imposto de renda, é que a cobrança será apenas do rendimento que você teve no investimento. Ou seja, se você investiu R$100 e depois de um determinado período você ficou com R$110, no momento de sacar esse investimento, você será cobrado apenas referente aos R$10 que renderam na sua conta. Então é isso, galera. Peço novamente que vocês curtam o vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscrevam no canal, toca no sininho para receber as notificações de cada vídeo que a gente posta. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com todos, porque vai levar essa informação muito importante para todas as pessoas, disseminar cada vez mais esse conhecimento. Beleza? Valeu, galera!